Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a nossa aula de número 12. Nós iremos continuar o assunto de transformação química e física, só que hoje nós iremos observar as evidências dessas transformações. Quando eu falo de transformações químicas, eu vou dizer que são aquelas ações que resultam na formação de novas substâncias, além de mudanças de estados, as variações de cheiro, de cor, de densidade e de temperatura que podem ser evidenciadas de transformações químicas. Quando se fala também dessas transformações, nelas pode acontecer uma explosão, nessa explosão liberar gases. É possível confirmar também a origem de novas substâncias, comparando-se às características que foram apresentadas. Essas características eu posso chamar de produtos e reagentes. Quando se fala de produto, eu estou falando justamente da nova substância, enquanto o reagente é a substância que lhe dá a origem. Ou seja, se fala de reagente, a gente está falando ali daquela substância que é inicial. Uma transformação química ela vai ocorrer quando as substâncias iniciais elas se rompem e os átomos que estão ali presentes eles vão se reagrupar. Acontece que eles rearranjam e aí vão formar novas substâncias. Por isso que a gente chama ali de produto. Ou seja, quando eu tenho ali a fumaça e o calor, que são produzidos através de uma fogueira. Essa fogueira aí são evidências de que ocorreu uma transformação. As moléculas de gás carbônicos que são ali liberadas, elas foram produzidas pela queima do carvão e pelo consumo de oxigênio do ar, que é por meio que a gente chama do processo que é da combustão. Quando se fala dessas transformações químicas, vai ter uma grande diferença ali das transformações físicas. Por quê? Pelo fato de que as transformações físicas apenas vão alterar ali o estado, Ou seja, as substâncias elas vão continuar as mesmas. Você já viu ali uma latinha de aço quando ela é amassada? Ela foi amassada, mas continua a mesma latinha amassada. Não mudou, ou seja, não houve ali uma transformação. No caso da transformação química, acontece uma transformação do material. Na transformação física, apenas o estado é que é alterado. Então, se fala o seguinte, as mudanças em um material ele pode acontecer ali das seguintes formas, quando se fala de transformações químicas: por ação da luz, por ação do calor e pela junção aí de substâncias. E aí vamos primeiro para a junção de substância. Esse tipo de transformação aí, ele vai decorrer da mistura de substâncias, como por exemplo, podemos citar a mistura do iodeto de potássio com nitrato de chumbo, o que vai resultar aí num produto que se chama de iodeto de chumbo. Na telinha aí a gente vê, nessa transformação ocorre uma reação dupla troca entre as espécies que estão ali envolvidas e o aparecimento de um precipitado de cor amarela, na medida em que vai se adicionar o iodeto de potássio, a solução de nitrato ali de chumbo. Então, observe aí na telinha quando a gente pega ali o iodeto de potássio e a solução de nitrato de chumbo. Quando se adiciona, observe que a cor ela vai ser alterada, Ou seja, a gente tem ali uma cor incolor e agora observamos aí a cor amarela. A gente tem também por ação da luz, que é também chamada de fotólise, que é um exemplo de transformação química que acontece ali em virtude da iluminação, que é a fotossíntese. Então, nessa imagem daí que vocês estão vendo,
a planta ela vai receber a luz solar, ela vai absorver o gás carbônico, ela absorve a água e o que é que vai acontecer? Isso que eu falei para vocês são os reagentes. E aí vai se ter o produto. O produto vai ser o oxigênio, a glicose e o vapor de água. Então, a ação de obter a glicose através da luz do sol, ele é um processo que vai acontecer a partir dos reagentes de dióxido de carbono e água. A gente tem também por ação do calor, que é também chamada ali de termólise. O exemplo mais simples de transformação química por ação de calor que pode ser citado é o cozimento de alimentos. É através do calor do fogo que a maior parte dos alimentos eles são transformados e eles podem ser consumidos. Então aí a gente tem um exemplo bem simples da ação do calor, né? Esses bolinhos, né, que tem todos os ingredientes aqui, o outro tem sem margarina, o outro ele vai ter sem o ovo e o outro tem sem o fermento. E aí a gente tem a questão da ação de calor. Observe que quando tem esse bolinho de bacia, que tem todos os ingredientes, que ele chegou aqui, ó, ele não cresceu completamente. Mas se não tiver a margarina, ele vai ter um tamanho bem maior. Se não tiver o ovo, ele tem um tamanho bem menor. E sem o fermento, aí que o seu tamanho será bem reduzido. Ou seja, a ação do calor em determinadas substâncias vai transformar esses determinados alimentos. Temos também agora as transformações físicas, já que eu falei das transformações químicas. Então, considere um exemplo, que amassemos uma lata de alumínio. Esse é um fenômeno, pois a aparência e o tamanho e o formato da lata, eles foram modificados. Entretanto, a sua constituição, ela continua sendo a mesma. Ou seja, continua sendo formada por uma liga aí de alumínio. Temos também a transformação física, que é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência e estado físico, mas que não gere ali uma alteração em sua natureza. Isto é, quando eu estou falando de alteração da natureza, eu estou falando em sua composição. Então, temos aí alguns exemplos que está na telinha de transformações químicas. Quando você amassa um papel, quando se quebra um copo de vidro, quando se está fervendo a água, na produção também de joias, em que se transforma, por exemplo, uma barra de cobre em fios, tudo isso são transformações físicas, porque nós estamos apenas alterando a forma, mas não a sua composição. Outro exemplo também de transformações físicas, eu tenho a dissolução do açúcar em água, o congelamento da água também é uma transformação física, e a transformação de tecido em roupa. Você pode comprar um tecido e a costureira vai transformar aquele tecido em roupa. Por exemplo, eu estou aqui vestindo essa camisa, isso aqui foi um tecido que foi transformado, mas não deixou de ser tecido. Não se transformou em outro produto. Temos também quando a gente tritura o carvão para obter o carvão ativo, quando eu vou aquecer uma panela de alumínio, tudo isso são transformações que a gente chama de física. E aí a gente tem algumas transformações físicas, quando se fala ali do estado da matéria. A gente tem o estado da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. E de acordo com a temperatura, ele pode se encontrar no estado sólido, ele pode ir para o estado gasoso, ele pode ir também para o estado líquido. E esse processo ele pode acontecer de forma reversa, ou seja, o gasoso pode se transformar em líquido, de repente o sólido ele não se transforma em líquido, ele vai diretamente para o gasoso. Isso vai depender da substância, ou seja, do tipo de substância que pode acontecer essa transformação física. Bom, agora eu gostaria que vocês me observassem, porque agora eu vou realizar um experimento para que a gente possa ver essas evidências
dessas transformações químicas. Eu trouxe aqui, pessoal, vinagre, água, bicarbonato de sódio, um pouquinho de café solúvel e a bolinha de naftalina. Bora falar aqui da bolinha de naftalina que a gente tem em casa, né? Essa bolinha aqui, o cheiro dela é um pouco tóxico. E aí, o que é que acontece? Quando a mamãe, a vovó, ela coloca ali no armário, você vai observando que essa bolinha daqui, ela vai diminuindo de tamanho. Ela não vai passar do estado sólido para o estado líquido. Ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Vamos agora para outro exemplo, né? A água, ela é chamada de solvente. Por quê? Ela vai ser responsável pela dissolução. E aqui, o açúcar ou outra substância que a gente pode chamar de dissoluto é que vai ser dissolvido. Então aqui eu tenho um café solúvel que eu vou colocar aqui nessa água que eu tenho aqui, nesse becker, né? Então a gente vai observar que a gente vai começar a fazer a dissolução. Observem que a cor, ela foi alterada. Ela está sendo alterada, ó. Se transformou. Antes era incolor, agora a gente tem essa cor aqui. Bom, aqui eu tenho o bicarbonato de sódio. Eu vou misturar um pouco desse bicarbonato de sódio aqui dentro. Vou colocar um pouquinho aqui de bicarbonato de sódio. Fiz aqui a minha mistura, né? Aqui eu tenho vinagre, né? E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Na aula de número 11, eu falei para vocês sobre a questão da densidade, né? Quem tem maior densidade costuma ficar embaixo e quem tem menor densidade costuma ficar em cima. Então, a bolinha de naftalina, ela tem maior densidade que a água. Então, a partir do momento que eu coloco aqui, ó, vai afundar, ó, na água, tá vendo? Estou colocando aqui as minhas bolinhas de naftalina na água, ela está aqui, ó, afundando. Mas, se eu for colocar aqui o vinagre, né, nessa mistura aqui que eu fiz com café e bicarbonato de sódio, vocês vão ver uma transformação. Vão ver aqui a liberação do gás carbônico. Vê só que legal. Tá bem pouquinho. Estão vendo aqui a liberação do gás carbônico? Bom. Essas espumas daqui, no caso, é a liberação do gás carbônico. A gente observa aqui que aqui na água fica retido o gás carbônico. E se eu for agora colocar a bolinha de naftalina aqui dentro, vou colocar aqui várias bolinhas para que vocês possam observar, você observa que ela não está no fundo. Né? Porque o que é que acontece? O gás carbônico ele vai se aderir, né, à bolinha de naftalina e vai fazer com que ela fique menos densa que a água. Então, se eu for mexer aqui, ó, para a gente ver, ó, deixa eu descer aqui as bolinhas, vocês estão vendo aqui? Deixa eu colocar mais bolinha, colocar bastante bolinha de naftalina. Colocar tudo, vocês possam observar bem. Colocar tudo. Pronto. Agora fica legal que aí vocês observam bem. Tá vendo? Aqui as bolinhas, né? O gás carbônico, né? Ela vai se aderir aqui à bolinha, né? O que é que vai acontecer aqui? Quando a gente mistura o vinagre com bicarbonato de sódio, acontece ali uma reação, né? E essa reação vai fazer com que libere esse gás carbônico. Quando esse gás carbônico ele acabar, naturalmente, as bolinhas de naftalina, como tem uma maior densidade, elas vão ficar embaixo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vimos aqui algumas evidências de transformações químicas e vimos também a questão da evidência de uma transformação física, quando eu falei da bolinha de naftalina, quando ela está ali diminuindo de tamanho, porque ela está saindo do estado sólido e passando direto para o estado gasoso. A gente se encontra na próxima aula
E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês.